Agora, vamos lá o que disse o nosso irmão John Hus no século XV. John Hus foi um irmão que antecedeu, ele foi um precursor da Reforma Protestante, né? Ele veio antes de Martinho Lutero, antes de Zwingli, antes de Calvino. E esses irmãos, eles amavam as escrituras. Inclusive, eles deram o seu tudo, né? Correram riscos. Muitos, no caso, por exemplo, do próprio John Hus, foi queimado vivo, né? Numa fogueira pela a denominação católica, porque ele foi contra as doutrinas que a igreja criou e que não eram bíblicas. Agora, os irmãos pensam bem, que situação caótica é essa da, dos irmãos no século XV de mandar exterminar seu próprio irmão, porque esse irmão estava atrapalhando aquele esquema deles. E eu vou dizer uma coisa, graças a Deus, Deus teve misericórdia. Aquele tempo foi chamado o tempo da Idade Média, a Idade das Trevas, no sentido da ignorância, né, espiritual dos líderes. Se você não fosse de acordo com a denominação católica, você perdia o pescoço. O que que o sistema nicolaíta lhe faz? Ele deixa você estudar escrituras, mas você é bom para eles enquanto você estiver pregando ou falando ou ensinando o que a organização, né, como um sistema denominacional, apoia ou vive. Então, eles deixaram que John Hus vivesse tranquilamente como padre, né? Mas à medida que John Hus foi aprendendo mais as escrituras, ele aprofundou em certos assuntos que começou a incomodar a igreja como denominação. Então eu vou repetir aqui o que disse John Hus. Um papa indigno que se opõe ao bem-estar da igreja não deve ser obedecido. A autoridade final é da Bíblia. E que um papa que não se conforme com ela não deve ser obedecido. Isso quem disse foi alguém que estava dentro do sistema e começou a perceber que tudo aquilo era realmente um sistema de homens. Agora, antes de John Hus, no século XV, nós tivemos no século XIV também John Wycliffe. Nós tivemos também no século XII, mais ou menos, o movimento dos valdenses. Então, assim, antes da reforma protestante acontecer no século XVI, já existia precursores, irmãos e irmãs que não concordavam, né, com os abusos da igreja, com os abusos dos clérigos. Agora é bom que se diga o seguinte: por que que eles abusavam? Por que que havia corrupção como tem até hoje? Nós não vamos apontar dedo para ninguém aqui, que nós não temos esse poder de julgar. Por que que havia favores da igreja com a política e vice-versa? Como tem até hoje, né? Pastores que levam políticos para cima do púlpito, para quê? A fim de ganhar pedaço de terra, cesta básica, não sei o que mais. Nós nunca vamos ver o apóstolo Paulo na palavra de Deus, nas escrituras, nunca vamos ver que Paulo fez isso. Nem nenhum dos apóstolos. Por quê? Porque eles entendiam que o nosso reino não é deste mundo. Agora, por que que havia, como eu estou dizendo aqui,
todo esse abuso e corrupção na igreja, depois que ela se tornou propriamente um sistema. Porque todo sistema de empresa é fechado. Existe uma panelinha. E aí você não é obrigado a seguir à risca o que as escrituras dizem. Então, John Hus, o que ele estava fazendo ali, se levantando contra, ele foi acusado de rebelde. Ele estava, na verdade, dando murro em ponta de faca. Porque um sistema é o seguinte, ou você concorda com ele ou você está fora. No caso, lamentavelmente, do nosso irmão John Hus, ele foi queimado pela igreja. Não pela igreja, o corpo místico de Cristo, mas por um sistema organizado. Agora deixa eu dizer para vocês o que significa, bem resumidamente aqui, a palavra nicolaíta. Ela vem de eu diria duas palavras gregas, nikao e laos. Nikaos significa o conquistador, alguém que conquista, né? Nikos, alguém que conquista, enquanto que Laos é o povo comum. A junção dessas duas palavras em grego é o seguinte: Nicolaíta significa conquistando sobre o povo leigo. A igreja de Éfeso rejeitou essa doutrina dos nicolaítas, enquanto que a igreja de Pérgamo ela abriu as portas para essa doutrina. E não só a doutrina dos nicolaítas, mas também a doutrina de Balaão. E, por conseguinte, outras mais entraram, né? Porque, assim, se você pega a fechadura da porta e abre um pouquinho, deixa uma fresta ali, daqui a pouco a porta está aberta, porque vai entrar outras coisas também. É por isso que eu digo que o povo ele pode mudar, mas as lideranças, os irmãos que estão à frente, como mais amadurecidos, eles não podem mudar, eles não podem se deixar levar, né, pela ânsia do povo, pelo o querer do povo. Todos lá podem mudar, mas você aqui não pode. Você tem que guardar aquilo que Deus falou contigo. Tem um segredo que Deus tem contigo, você tem com Deus. Você tem que guardar esse segredo. Mas infelizmente muitos irmãos que são lideranças, né, se deixam levar por aquilo que o povo quer. Então assim, se você falava da parte de Deus no começo, você tem que sustentar isso até o fim. Mas se você ficar, mas eu não vou falar isso aqui não, porque senão a reunião vai esvaziar, não pode isso. A gente sabe o que atrapalha os líderes, muitas das vezes, é o sentimento, é o ego. É sempre aquele negócio assim, mas se eu continuar falando do jeito que eu falo, pregando a escritura do jeito que eu prego corretamente, eu não vou ter daqui a pouco mais ninguém para me ouvir. Mas vamos ver uma coisa aqui, o que Cristo disse para Pedro? Quando nós vemos lá aquele tanto de discípulo lá que abandonou Cristo, né? A história dos 70, abandonaram Cristo porque o falar de Cristo era muito pesado. E Cristo virou para Pedro e os discípulos que estavam ao redor e disse: vocês também não querem ir? Era o mesmo que Cristo tivesse dito assim: se vocês quiserem ir, vocês podem ir, porque o meu falar não vai mudar, meu falar continua o mesmo. E eu vou dizer para vocês, é daqui para melhor. É daqui para lá, não vai mudar não. Mas, irmãos, sabiamente, olha o que disse o apóstolo Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, assim, a função do sistema nicolaíta é, em primeiro plano, de agradar as multidões.
porque senão o sistema deles não vai dar certo. Então, a palavra nicolaíta, nas suas raízes mais profundas, significa o conquistador sobre o povo leigo. E foi o que aconteceu na igreja. A igreja se organizou de um modo diferente agora dos apóstolos, né? No século IV e no sexto século, daí para lá. Ah, essa mistura de igreja e Estado no século IV fez com que se levantasse autoridades agora eclesiásticas com nomes que não são bíblicos, né? Então, assim, cardeais, aquilo que era dom foi funcionando agora como cargos eclesiásticos. E essa é a doutrina dos nicolaítas, que é um grupo de pessoas mais, digamos assim, mais conceituadas, com mais entendimento, que está se colocando acima, né, daqueles que são mais leigos, a fim de conquistar esses leigos e fazer desses leigos como massa de manobra. E é por essas e outras que Cristo diz para a igreja de Éfeso que ele odeia a doutrina dos nicolaítas e parabenizou aquela igreja também, os irmãos que viviam naquela cidade, porque aqueles irmãos rejeitaram e odiaram aquela doutrina, aquele ensinamento errado. Na igreja de Cristo, ninguém deve estar acima de ninguém. No primeiro capítulo de Apocalipse, no versículo 6, se não me engano, acho que 9, tá por ali, né? É muita coisa pra gente guardar na cabeça assim. Eu não sei nem, eu não sou um teólogo, né? Eu não sou uma pessoa conceituada, nem para estar fazendo isso aqui. Isso aqui eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo. E é aí que a gente começa a perceber que Deus pega aqueles que não são, né? Para confundir aqueles que são. Porque aqueles que são não fazem. Aí Deus tem que levantar alguns de nós, assim, fraquinhos, né? Sujeitos a perder a amizade de irmãos, né? De líderes, porque você começa a falar coisa que eles podem falar, mas não falam. Eles não ensinam. Então Deus faz isso que está fazendo isso aqui. Ó. Elias era considerado uma pedra no sapato de, de Acabe, né, e Jezabel. E os irmãos acham que Elias gostava disso? Porque nós gostamos de popularidade. O ser humano é assim. Aí você vai mexendo aí com o formigueiro, como eu estou fazendo aqui, falando coisas que a maioria dos irmãos não falam. E infelizmente você entra em descrédito. Mas, amados irmãos, é como eu tenho falado às vezes, né? Não vai haver uma oitava carta para a igreja na terra mais. O que nós temos agora é um arrebatamento da igreja que pode acontecer a qualquer momento. Então, assim, nós não temos tempo para muita coisa mais. Eu não posso, por exemplo, né, pensar assim, quando eu tiver com 40, com 60, 80 anos, né, eu vou falar, porque aí os irmãos vão olhar para meus cabelos, vai ver que eles estão brancos, vai ver que eu tenho experiência para falar que eu não preciso esperar isso tudo, apesar que meus cabelos estão ficando brancos já, né? Mas isso é outra coisa. Então, assim, verdades, né? Não para poder querer ser mais do que ninguém, não para poder disputar com ninguém, mas é por causa que o tempo está se abreviando. As coisas estão acontecendo. A igreja está dormindo, né? Então, assim, nós precisamos que aconteça uma restauração. Também eu não estou aqui enganado que tudo vai voltar ao normal, tudo, tudo, tudo. Não. Esses áudios que eu estou fazendo aqui é para irmãos que gostam de estudar e que amam a palavra de Deus e que querem viver de acordo com a palavra de Deus. E viver com vida, né? Ter uma vida cristã saudável, né? E também ajudar outros irmãos. Para quê? Para a gente amadurecer. E quando Cristo se manifestar nos céus, nós possamos ser dignos do arrebatamento.